Bem-vindos de volta. Espero que estejam todos muito bem. Hoje a conversa vai ser um pouco diferente. Essa aula, na verdade, vai ser menos técnica e um pouco mais do coração. E o motivo pelo qual eu decidi encaixar essa ideia, esses conceitos que a gente vai trabalhar aqui hoje no programa, é porque eu percebo, na verdade, de forma muito evidente, que as pessoas estão doentes com relação ao trabalho. E eu acho que essa doença é uma doença da alma. E se é uma doença da alma de fato, talvez Nietzsche tenha dado para a gente a solução lá atrás, quando ele disse que a virtude é a saúde da alma. Então talvez as virtudes cardeais, eu realmente acredito nisso, sejam a solução para grande parte dos problemas e dificuldades que a gente tem com o nosso trabalho. É óbvio que tem uma linha bem tênue entre esse conceito e a questão da inteligência emocional, que eu pretendo estar no programa, que seja um dos temas das próximas aulas que a gente vai gravar e divulgar aqui para todos vocês. Só que eu acho que aqui tem um direcionamento muito mais específico. E eu acho, inclusive, que é uma reorganização de diversos conceitos e valores que já estão apresentados para a gente, que já estão, de alguma forma, no nosso imaginário, mas não estão se encaixando e não estão funcionando muito bem. Eu espero que isso faça sentido e consiga, como de costume, ajudar vocês na vida, né? E principalmente no trabalho, no seu desenvolvimento profissional, na gestão da sua carreira e aqui, muito especificamente, com a forma como você se relaciona e absorve, né, as questões do trabalho. Eu espero verdadeiramente que as pessoas consigam ressignificar esses conceitos um pouco desencaixados que eu acredito que elas têm. E acho que a partir disso você vai conseguir ter uma performance melhor, ter uma resiliência maior, ter resultados melhores. E por que eu acredito isso? Que aqui já começa uma separação muito importante. Virtude, e aqui eu estou falando das virtudes cardeais, de novo. Eu não quero falar das virtudes morais, como, por exemplo, a caridade, ou até mesmo das virtudes intelectuais, né, como a sabedoria, a ciência. Eu quero falar das virtudes cardeais. Elas cercam tudo isso. E quais são essas virtudes? Fortaleza, prudência, justiça e temperança. A gente vai esclarecer exatamente cada uma dessas. Eu não queria que vocês associassem essas virtudes com a ideia de valor, simplesmente. Eu não queria que vocês levassem para um lado o virtuoso é o bonzinho, é o caridoso, é o gentil. É claro que tem uma correlação muito forte com isso, mas de verdade, eu acho que ao longo das explicações que eu vou dar sobre cada uma das virtudes, vocês vão enxergar como é que essas coisas são construídas, de onde elas vêm e por que isso é tão importante para a nossa vida. Por que isso é tão importante para a gente ser não somente próspero no trabalho, mas especialmente felizes. E até mesmo o conceito de felicidade eu queria dar uma sacudida, uma estressada, para a gente tentar entender de uma forma melhor. Para isso, eu acho que a primeira virtude que a gente tem que abordar é a fortaleza. Fortaleza, gente, é a nossa capacidade de enfrentar os obstáculos com coragem, com determinação, né? Mesmo diante dos nossos medos, das nossas dificuldades, né? Então, assim, coragem, isso já está muito batido, não é a ausência de medo. Coragem é a força para agir mediante o medo. Eu acho, inclusive, que é muito fácil você ter essa ação quando não existe o medo, né? Então, a coragem ela tem um valor maior e ela demanda uma força maior exatamente na presença do medo. E essa coragem aqui, especialmente no trabalho, ela é a força para a gente fazer o que é certo, assumindo os riscos e as consequências, inclusive. Então, em diversas situações de trabalho, quantas vezes você já não se viu mediante a um dilema onde, se você fosse pelo caminho A, você fatalmente se prejudicaria, queimaria seu filme um pouco, teria que expor alguma coisa
em detrimento, né, daquilo que é certo, de fazer aquilo que é certo, ou em função de se fazer o que é certo, você teria que expor uma falha sua no processo, mas para impedir que o projeto continuasse, que o trabalho continuasse carregando aquele erro ou aquele risco, né? Então é muito importante, dentro da virtude da fortaleza, que você assuma os seus erros e as consequências desses erros, né? Gente, e eu vou falar isso aqui dentro do contexto da primeira virtude, da virtude da fortaleza, mas isso vale para todas. Você pode ter a impressão, e eu acho que isso é muito cultural para o brasileiro, inclusive, de certa forma está no nosso imaginário coletivo, de que o espertão, de que a pessoa que pega atalho, de que a pessoa que faz o jeitinho, ela sempre vai colher os melhores frutos. E a primeira coisa que a gente precisa desconstruir para a gente conquistar sucesso verdadeiro na vida é essa ideia. No longo prazo, a gente vai colher resultados muito melhores, inclusive financeiramente, inclusive de crescimento profissional, inclusive de reconhecimento, se a gente seguir um caminho virtuoso. Então, sim, você pode se prejudicar no curto prazo, porque você está assumindo um erro que talvez, se você deixasse baixo ali, ninguém ia perceber, né? Mas no longo prazo eu te garanto que isso vai trazer resultados muito melhores para a sua carreira. A grande verdade é que nesse aspecto eu acredito que fazendo a coisa errada, a gente pode até ir mais rápido, mas fatalmente a gente vai cair. Agora, fazendo a coisa certa, você vai muito mais longe e vai ser muito mais difícil te tirar de lá. Então eu acredito nisso de uma forma absurda. Eu tive oportunidades maravilhosas na minha vida de perceber isso. Eu acho que talvez ali, ainda quando muito novo, eu tinha esse mesmo conceito, essa mesma percepção de realidade, de que a pessoa correta só se estrepa na vida. Mas eu tive a sorte de ter, não somente dentro da minha casa, mas também em algumas amizades muito importantes e especiais que eu tive o privilégio de poder cultivar e merecer, eu percebi que as pessoas que fazem as coisas certas no longo prazo, elas colhem muito mais reconhecimento, muito mais afeto, muito mais prosperidade, né? E de novo, eu não estou falando simplesmente de ser o bonzinho, a gente vai esmiuçar isso pouco a pouco ao longo desses conceitos, né? Eu acho que uma outra implicação muito importante da fortaleza, né, como virtude, é a resiliência mediante as dificuldades. E aqui, já fazendo esse link muito forte com o trabalho, como tem sido difícil, né? Agora, a partir do momento que você se propõe realmente a ser forte, gente, ser forte, ser resiliente, não é ser um saco de pancada. É, inclusive, ser capaz de olhar as situações através de uma perspectiva diferente. Um dos maiores problemas, das maiores reclamações que eu escuto hoje de todas as pessoas que façam, ou de boa parte das pessoas que fazem a consultoria comigo, são reclamações do chefe ou dos colegas de trabalho. E isso é característico da gente como ser humano. A gente se relaciona de uma forma superficial com as pessoas, especialmente no trabalho. Então a gente tem uma série de lacunas, de espaços em branco para serem preenchidos. E na nossa fraqueza, a gente, na verdade, preenche esses espaços com coisas ruins. Ah, ele não me falou sobre esse aspecto do trabalho. Ah, é porque ele quer me prejudicar. É porque ele quer ver o meu mal. É porque ele realmente não se importa comigo. Esse é o pensamento da pessoa fraca. A pessoa forte, nessa mesma lacuna, nesse mesmo gap, ela pensa assim, ele deve estar estressado. Certamente ele não teve tempo para me explicar por que tinha que ser feito assim e não ser feito assado. Você percebe como você vai ter muito mais condição de lidar com os relacionamentos problemáticos que você tem hoje no trabalho, se você for mais forte para esperar pelo melhor, assumir o melhor, ainda que você se prepare para o pior. Esse é o grande ponto. E é óbvio que por muitas vezes você vai se enganar, a pessoa estaria sim agindo de uma forma negligente com você ali, ou não te dando a devida importância, o devido valor. Mas eu te garanto que isso vai ser numa incidência muito menor do que o contrário. Se você preencher esses gaps com percepções fracas, ruins e negativas, você vai se enganar muito mais vezes. E sabe qual que é o pulo do gato?
esse erro que você vai cometer vai ter um custo emocional e profissional muito maior para você. E relacional também. Enquanto o erro de esperar o melhor, na verdade vai te custar muito pouco. Isso não significa que as pessoas vão te fazer de bobo, porque no médio prazo você vai perceber quem é quem e vai botar as pessoas na caixinha certa. Na verdade, inclusive, eu te digo que em qualquer relacionamento é muito mais fácil você conhecer profundamente uma pessoa se você confiar nela e esperar o melhor dela do que se você não confiar e esperar sempre o pior. Porque nesse segundo cenário, você vai se esconder e se afastar da pessoa. E vai demorar muito mais tempo para você perceber de fato de que material humano aquela pessoa é feita. Olha quanta coisa por trás de uma virtude que é tão mal compreendida, né, como a fortaleza. Eu realmente acho que um outro conceito que se cruza muito forte com a fortaleza é o conceito da humildade. Porque você precisa ser muito forte para assumir as suas limitações, para pedir ajuda. E a partir do momento que você destrava isso na sua cabeça, você sai dessa soberba, que é achar que você não precisa de ajuda. Isso é uma verdade transformadora, inclusive, que quando eu ouvi isso a primeira vez, foi num processo de terapia, mudou muito. Eu sempre achei que eu não gostava de pedir ajuda, porque eu estaria incomodando as pessoas. Gente, você não deixa de pedir ajuda porque você não quer incomodar as pessoas. Você deixa de pedir ajuda porque você é soberbo, porque você acha que dá conta sozinho. E o dia que você resolver combater essa soberba, você se torna muito mais forte, você é capaz de muito mais coisa e você constrói relacionamentos infinitamente melhores com as pessoas. Percebam. A virtude da fortaleza é uma virtude que te leva a um amadurecimento muito grande. Amadurecer, gente, não é ficar mais inteligente, mais sábio, ter mais conhecimento sobre a vida. Amadurecer é ser capaz de transformar todo esse aprendizado em sacrifício. Amadurecer é entender que para conquistar algo, para ter algo, para viver algo, você precisa abrir mão de diversas outras coisas que também lhe são queridas. Isso é o verdadeiro amadurecimento. A gente precisa ser forte, a gente precisa da fortaleza até para poder perdoar. E de novo, quando a gente vai falar dos problemas de relacionamento que todo mundo tem hoje em dia, perdoar é uma coisa muito impactante e transformadora. Porque não tem a menor condição da gente viver acumulando mágoas, rusgas e frustrações e sentimentos ruins com pessoas que a gente literalmente convive diariamente, de segunda a sexta, 10 horas por dia. Não tem saúde mental, gente, que resista a um negócio desse. A gente precisa ser forte, a gente precisa perdoar. Para fechar a virtude da fortaleza, eu queria que vocês enxergassem aqui o primeiro link com a bondade. Porque, na verdade, a gente tem um conceito muito distorcido de maldade e bondade, de bem e mal. Esse conceito talvez ele seja até muito influenciado, né, pelos filmes, pelas histórias, pelos contos, né? Tudo que a gente consome de forma lúdica ao longo da nossa vida, onde existe aquele mal explícito, perverso, cruel, né? E existe o bem supremo, virtuoso, né? Correto, sempre ali dedicado para a causa coletiva, para ajudar as pessoas. Esses dois extremos, eles estão fora da curva. Eles existem no mundo, mas eles não são a realidade do nosso dia a dia. As pessoas são muito mais ambíguas, as pessoas têm um pouquinho de cada coisa, né? Então, veja como essa conversa aqui ela vai muito além do trabalho, né? Muito importante esse ponto. Eu acredito que a maldade, como de fato existe na nossa vida, ela sempre vem dos fracos. E isso é muito perigoso, porque os fracos eles precisam da nossa ajuda, eles precisam do nosso apoio para se tornarem mais fortes e mais capazes. Mas são as pessoas que vão te trair, porque não resistem à tentação daquela oportunidade. São pessoas que vão mentir para te agradar, para te conquistar, que vão falar sempre o que você quer ouvir, que vão varrer a sujeira para debaixo do tapete. Os fracos são pessoas que vão destruir a sua vida ou a sua carreira.
Eu não estou simplesmente te falando para se afastar de pessoas assim. Aqui o principal recado é para você não ser uma pessoa assim. Eu não quero entrar na linha de discutir como a gente tem que se relacionar, como a gente pode ajudar as pessoas, né? O que eu quero aqui é te ajudar a ser uma pessoa mais forte, é te ajudar a ser uma pessoa mais virtuosa. Então você precisa perceber que se você não quer ser mal, se você não quer ser uma pessoa tóxica, ruim, se você não quer afundar as pessoas que você ama ou se relaciona com elas, seja forte. A gente pode conversar em diversos outros momentos sobre como lidar com as pessoas que, infelizmente, na nossa vida não conseguem ser assim pra gente, né? Mas, obviamente, a gente precisa ser capaz de tomar decisões inteligentes, priorizando o nosso bem-estar, a nossa felicidade e a construção de uma vida saudável, plena, próspera, né? Sem egoísmo, gente, por favor, sem egoísmo, mas com autocuidado. Gente, a segunda virtude, que para mim é muito especial, é a prudência. E prudência, gente, talvez seja um conceito mais fácil aqui, com menos mal entendidos sistêmicos no nosso imaginário. A prudência, no entanto, ela não é hesitação ou covardia. Prudência, e aqui puxando bem para o trabalho, é a habilidade de tomar a decisão certa no momento certo, com base na realidade e na verdade. É ouvir antes de agir. É não ser afoito. E o que isso quer dizer? E na aula anterior, né, a gente falou bastante sobre a análise, tomada de decisão. Talvez a prudência seja a virtude mais relevante e conectada com esse processo. Porque você vai apurar os fatos ao máximo possível, porque o recurso de tempo é limitado antes de você tomar uma ação, né? Então você tem que controlar os seus impulsos e o imediatismo. E como isso é difícil, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, como a gente quer ser rápido, como a gente quer ser veloz, como a gente quer ser o primeiro a dar a solução, né? Eu vou fazer um outro link com a primeira aula, quando eu disse que ao ser contratado para uma empresa nova, você deveria entender tudo sobre aquela empresa, o ecossistema social e profissional daquela empresa, antes de começar a se posicionar profissionalmente, dar opiniões, sugestões, ideias. Eu me lembro que uma vez eu fui contratado para uma grande empresa e havia uma expectativa enorme sobre o meu trabalho, porque eu tinha sido indicado por pessoas que estavam ali dentro daquela empresa e já tinham trabalhado comigo. E a empresa estava vivendo um momento de transformação enorme, com muita expectativa, com muito investimento. E a ideia é de que eu chegaria ali e começaria a ajudar a empresa a decolar e tirar um monte de gargalo, resolver um monte de coisa. Eu estava empolgadaço, eu estava muito contente com a oportunidade. Mas sem brincadeira, eu acho que eu demorei 3 meses para abrir a boca. Era um negócio totalmente diferente do meu trabalho anterior e das minhas experiências anteriores na vida. Eu tinha o conhecimento necessário para poder contribuir em alto nível para aquela empresa, não tenho dúvida disso. Mas a forma daquela empresa se organizar, o mercado daquela empresa, aquela indústria, as pessoas, tudo aquilo era muito estranho para mim. Então eu me foquei, eu me concentrei em absorver o máximo possível sobre aquele mercado, sobre aquela cultura, sobre aquelas pessoas, sobre os processos, sobre tudo que acontecia na empresa, principalmente porque eu estava em uma posição de destaque, com muitas responsabilidades. E eventualmente a pressão já estava começando a esquentar para o meu lado ali. Eu me lembro muito bem quando eu me posicionei, talvez uma das primeiras vezes que eu me posicionei de forma mais contundente. Um dos sócios da empresa estava na sala e a reunião que a gente estava tocando, na verdade, era para tocar um processo de mudança ou provocar um processo de mudança em uma situação, em uma área, em um escopo que desagradava muito a esse sócio. Ele queria fazer uma grande transformação ali naquele processo. E eu entrei para a reunião, de certa forma, convencido do ponto de vista dele. Só que, obviamente, a reunião era para debater diversos aspectos com relação e consequências com relação a essa mudança. Ao decorrer da reunião, eu percebi que talvez não fosse o melhor caminho aquela mudança. Eu não percebi somente pelo que eu ouvi na reunião. Eu percebi por tudo que eu fui capaz de absorver, né, durante esses 2 ou 3 meses que eu estava ali me ambientando com a empresa. E aí
A reunião parecia que não ia chegar em lugar nenhum, parecia um pesadelo. Eu levantei da cadeira e me posicionei de forma bastante firme, contrário às ideias do sócio. Ou seja, mantendo os processos mais ou menos alinhados ali da forma como eles estavam anteriormente. E, obviamente, eu fui forte, eu assumi um risco muito grande. Eu estava disposto a lidar com as consequências disso. Mas eu também agi com muita prudência, né? E após essa reunião, na verdade, eu comecei a receber feedbacks maravilhosos. Tinha, inclusive, outro sócio na reunião, diretor da empresa, que me chamou e falou assim, agora eu entendi por que você está aqui, agora eu entendi para aqui você veio. Ficou bastante orgulhoso porque ele sabia o ímpeto e a vontade que existia nesse outro diretor, nesse outro sócio, de provocar essa mudança. E até mesmo o patrocinador dessa ideia, esse outro diretor, entendeu perfeitamente, já estava se sentindo angustiado, talvez ele mesmo tivesse percebido na reunião que a ideia dele não era a melhor, mas não sabia mais como sair daquilo dali. E eu tive o reconhecimento e a aceitação de todo mundo desse dia em diante. Realmente, eu acho que eu tive uma facilidade muito maior, uma tranquilidade muito maior para trabalhar. E vejam, eu não precisei ser afoito, eu não precisei ser apressado. Eu esperei o momento correto e a preparação correta para começar a me posicionar sobre um tema. E mesmo dentro da reunião, a reunião talvez tenha durado umas 2 horas. A primeira 1 hora, 1h30, eu só fiz perguntas. Eu só tentei conduzir a pauta. Eu não me posicionei porque eu queria entender a perspectiva de todo mundo sobre aquilo dali. Então, gente, a virtude que mais te aproxima da sabedoria é a prudência. Boas decisões somente derivam de um comportamento prudente, de boas análises. Eu espero que tenha dado para compreender de forma até mais resumida aqui do que se trata essa virtude. Então a gente pode passar para a próxima, que talvez seja a minha virtude mais preciosa, a que eu mais admiro, a que eu mais valorizo. Vocês perceberam que eu tenho uma quedinha forte pela fortaleza também, mas de longe a virtude para mim mais importante é a justiça. E justiça é muito mais do que ser justo. É garantir que todos recebam o que é devido, criando um ambiente de equidade e respeito. Então, percebam como seria diferente os nossos locais de trabalho, as empresas onde a gente está indo todo dia, se houvesse mais justiça. O ponto é que a justiça ela tem uma dependência muito grande das 2 virtudes anteriores. Para você de fato ser justo, você precisa ser prudente e você precisa ser muito forte. Porque para ser justo, você vai ter que desagradar as pessoas. Para ser justo, você vai precisar falar a verdade sempre. Então, vejam como os primeiros conceitos ou as ideias mais básicas sobre virtude que a gente tem vão surgindo aqui como derivados de cada uma dessas 4 virtudes cardeais. A verdade, a honestidade, ela vem da justiça, combinado com a fortaleza, né? Então, assim, se você não for capaz de promover as consequências quando elas estiverem partindo de você, né, quando você for responsável por isso, se você não puder promover as consequências devidas às ações que as pessoas tomam no dia a dia, você não vai conseguir ser justo. Então, de novo, quem quer agradar todo mundo, quem tem essa necessidade de ser aceito, de ser aprovado, jamais vai ser justo. É muito importante também a gente trazer a justiça ali de dentro para fora. Então, quando eu falo em falar a verdade, uma aplicação muito importante disso no trabalho é jamais se apropriar ou levar os créditos, as honras por algo que você não fez. E aí, em qualquer nível profissional, do estagiário ao presidente, a gente vai ser capaz de cair em armadilhas, ou a gente vai ter oportunidade de cair em armadilhas com relação a esse ponto. Se você não merece os créditos daquela obra, não os ganhe, não os aceite. Deixe bem claro quem foi que contribuiu, quem foi que fez, quem foi que entregou, quem foi que te ajudou. Seja justo com essas pessoas. E o contrário também vale.
É seu dever expor quem fez alguma coisa errada. Ah, mas isso é X9, isso é não sei o quê. Não. Você é pago para resolver problema. Você é pago para produzir. Se tem alguém ali atrapalhando isso e você está enxergando esse negócio, você está sendo cúmplice. Você não está sendo justo. E quando você está numa posição mais sênior, ainda que não seja uma posição efetiva de gestão e liderança, pode ser que seja sua responsabilidade, inclusive, um certo nível de punição para erros, né? Gente, conflito é um negócio que todo mundo tem muito medo. É um negócio que todo mundo evita. Principalmente, de novo, brasileiro, cultura latina, né? Tem muita dificuldade com conflito. Conflito é a única forma que a gente tem para resolver problemas. O conflito é a exposição de ideias divergentes, de discordâncias, de pontos de falta de clareza, de dúvida, de atrito entre, teoricamente, duas partes interessadas em atingir o mesmo resultado. Se não houver um debate, se não houver um desenvolvimento desse conflito, não é briga, não é desrespeito, é debate. A gente jamais vai chegar do outro lado e enxergar as melhores soluções para a empresa, né? Então, assim, a justiça ela tem um papel fundamental nisso, né? Porque aquela indignação inicial, aquela percepção de que algo não está sendo feito da forma como deveria ser, porque não cabe a você ser o juiz supremo e detentor da verdade absoluta para cada situação. Mas quando você levanta a mão e se posiciona e observa algo que, no seu entendimento, não está correto, né, você pode estar ali iniciando um processo que vai fazer com que uma punição ou uma readequação necessária seja colocada em lugar, ou você pode estar iniciando um conflito de qualquer forma que vai levar a um realinhamento geral das ideias e a um caminho melhor, ou até mesmo uma readequação do seu caminho. Então, é um negócio difícil, é uma linha tênue, é um caminho realmente desafiador para a gente se posicionar e conduzir as coisas com algum nível de leveza dentro das empresas. Mas é muito importante. Gente, para mim um dos aspectos mais bonitos da virtude da justiça é a gratidão. Você jamais vai conseguir ser grato de verdade se você não for justo. Ou, se você for ingrato, você vai estar sempre sendo injusto. Então, observar de novo de quem é o crédito, de quem é o mérito, quem te ajudou, quem estendeu a mão quando você precisava, retribuir isso dentro de uma linha de profissionalismo, né, sem sair totalmente do seu escopo. É muito importante a gente observar isso também, para a gente não perder o foco, é fundamental. E por fim, para a gente concluir sobre o tema da justiça, talvez vocês já tenham percebido que a justiça é a virtude primeira de todo e qualquer líder, de toda e qualquer pessoa que deseja ser seguida ou precisa ser seguida para influenciar e provocar grandes mudanças. E percebam que, como sempre, para mim, e no conceito que eu exploro, liderança não é cargo. Liderança é a força de uma pessoa que está tentando provocar mudanças, mobilizar recursos, mobilizar pessoas e resolver problemas. O ato de conduzir, o ato de influenciar, o ato de liderar, ele não é uma exclusividade, apesar de ser demandado por aqueles que estão numa posição de gestão, numa posição hierárquica, né, de comando e controle, vamos dizer assim. A liderança é um recurso, é um dom, é um talento que você pode aprender, que você pode desenvolver. E a primeira virtude que você precisa dominar, todas são importantes para o líder, né? Todas são importantes para o líder. Mas a primeira virtude que você precisa dominar é a virtude da justiça. Porque se você oferecer tratamento diferente às pessoas, desigual, elas jamais vão aceitar a sua liderança, elas jamais vão te validar, elas jamais vão te seguir, elas jamais vão engajar nos seus projetos, iniciativas ou ideias. Você precisa ser justo. Você precisa ser coerente com o que você oferece, com o reconhecimento que você entrega, com o status que você concede para cada uma das pessoas que estão ali naquele mesmo nível. Coerência e justiça andam lado a lado. Por último, gente, a virtude que talvez amarre todas as outras virtudes que a gente trouxe até aqui, de uma forma muito importante, trazendo o equilíbrio que a gente precisa, é a temperança.
Temperança é sobre moderação, equilíbrio, especialmente em relação a prazeres e desejos, que aí para trazer para o trabalho, eu acredito que isso significa manter o foco e não se deixar levar pelos excessos. Então a gente tem que ser forte, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser excessivamente forte e, portanto, cruel. A gente tem que ser prudente, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser excessivamente prudente e hesitar demais e acabar sendo covarde. A gente tem que ser justo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a justiça ou o desejo de justiça vem de um lugar ruim, de uma mágoa, de um rancor, de uma vingança, de uma perseguição, né, do ego. Então a temperança ela amarra tudo isso, né? Você vai no trabalho, trazendo bastante aqui para o trabalho, você vai focar no que precisa ser feito e não naquilo que dá ibope, naquilo que massageia o seu ego, naquilo que te faz se sentir especial, né? Você vai jogar pelo time e não individualmente. De novo, vamos entender como que isso daqui, Samuel, vai fazer com que eu tenha um sucesso maior na minha carreira. Poxa, eu acho que se eu priorizar tanta gente vendendo, seja egoísta com a sua carreira, né? Tem um livro do Luciano, que aliás tem um Instagram maravilhoso, se eu não me engano é Luciano Responde. E é claro que o título é muito mais uma isca, né? Assim, o conteúdo é maravilhoso. Mas, gente, de novo, pelo caminho errado você pode até ir mais rápido, mas pelo caminho virtuoso você vai mais longe. Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. E aqui é o motivo principal para você priorizar o trabalho em equipe, para você puxar, ninguém solta a mão de ninguém. Se você for individualista no trabalho, eventualmente, você pode até estar se garantindo hoje, eventualmente você vai precisar de ajuda. E não vai ter ninguém lá para te ajudar. Porque você não ajudou ninguém. Porque você não entregou nada para ninguém. Percebe? Compreende? Então, eu acredito que num nível ainda mais importante do que esse de sucesso que eu estou querendo trazer aqui, de resultado, né, de performance, eu acredito que a temperança é a virtude que te aproxima da felicidade. Porque ela é a virtude que traz harmonia para o grupo. Ela é a virtude que traz harmonia para a sua alma. A gente começou toda essa discussão de hoje falando da saúde da alma, né? A temperança é fundamental para isso daqui. Para mim, no entanto, tem uma pegadinha, e aqui mora o conceito ou lição mais importante que eu aprendi sobre temperança. E ela está relacionada com equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida. Então vamos misturar as duas áreas. Você acredita que trabalhar demais vai te prejudicar? Você acredita que trabalhar demais vai te causar um burnout? Trabalhar demais não causa burnout, gente. Vou repetir. Trabalhar demais não causa burnout. O que te estressa, o que te derruba é a improdutividade. É passar 5 horas por dia respondendo e-mail inútil. É ficar horas, ou até muitas vezes o dia inteiro, em uma reunião totalmente improdutiva, somente para perceber que precisa marcar outra reunião para o dia seguinte, ou para a semana seguinte, ou para o mês seguinte. É isso que está adoecendo as pessoas. É a improdutividade. Então, vejam bem, eu não estou aqui dizendo para você se matar de trabalhar. Eu não estou aqui dizendo para você virar à noite trabalhando. Mas se você estiver fazendo algo que faz sentido, que resolve um problema, em uma organização que está estruturada o suficiente para te dar essa condição, porque não depende só de você, você pode ir embora para casa 10 da noite, mas você vai com o coração quentinho, orgulhoso do que você fez naquele dia, feliz pelo que você está fazendo, por onde você está na sua carreira, e numa sequência de curto e médio prazo você vai ser promovido, você vai ganhar aumento, você vai crescer, você vai aprender mais e você vai prosperar. E você vai ser muito saudável. E você vai ter um equilíbrio fantástico entre trabalho e qualidade de vida. Porque o trabalho também pode te proporcionar qualidade de vida. Eu não estou falando do salário. Eu estou falando da satisfação que o trabalho tem um potencial de nos entregar, de nos promover, de nos proporcionar. E muitas vezes essa satisfação vai fazer com que a gente tenha um envolvimento maior ainda. Olha que coisa louca, né? Assim, eu vi um Reels hoje de manhã no Instagram que me deixou extremamente inquieto. O autor
estava dizendo que a filosofia de trabalho dele é: eu chego mais tarde, eu faço um almoço longo, eu saio mais cedo, assim que eu saio do trabalho eu não penso mais em trabalho e por isso eu sou muito feliz. Ah, e as pessoas me dizem que eu tenho que fazer o que eu amo. Eu jamais vou monetizar o que eu amo, porque ao fazer isso eu vou estragar e odiar o que hoje eu amo. Gente, que conceito doente. Essa alma está condenada à miséria. Porque mesmo chegando mais tarde, saindo mais cedo e almoçando mais tempo, você vai passar a maior parte do tempo que você tem acordado ali naquele trabalho. Então não é também sobre necessariamente fazer o que você ama, é sobre amar o que você faz. Eu só acho realmente que isso é impossível quando você é inútil, porque você está envolvido numa organização que também está doente, e que ninguém produz nada, e que ninguém resolve nada, e que nada anda com nada. Se você está nesse lugar, saia. Busque outra coisa. Mas isso não é de forma alguma predominância, gente. Tem muito, muito local de trabalho onde a gente consegue, com os valores alinhados, com as virtudes alinhadas, ser bastante produtivo, ser bastante útil. E aí a gente vai gostar de trabalhar muito. E não necessariamente a gente vai precisar. Isso não significa que você não vai buscar estar presente nos eventos importantes da sua família, estar presente para as pessoas que você ama, ter tempo de qualidade, sair mais cedo quando precisa, cuidar da sua saúde, ter tempo para fazer exercício, né? Eu sei que tem fases da vida, e principalmente para essas gerações que querem fazer, estão chegando aí, querem abraçar o mundo com as pernas, isso realmente é impossível, né? Não tem como você ter um grande trabalho, estar fazendo uma faculdade ou uma pós-graduação, e ao mesmo tempo ainda querer acordar cedo, ir para academia. E, gente, simplesmente não tem hora no dia suficiente para isso, né? Agora, existem fases e fases na vida. Numa fase onde o seu foco é o trabalho e a família, eu tenho certeza que dá, sim, para a gente buscar um pouquinho de cada coisa. E aqui é um outro assunto. A gente tem que equilibrar de verdade várias coisas. Eu estou ciente da realidade de diversas pessoas, né, que às vezes passam 2, 3 horas dentro do ônibus, que é para ir e para voltar do trabalho é mais tempo do que uma faculdade, ainda estão estudando alguma coisa. Infelizmente, aí é uma vida somente de sacrifício. Mas mesmo assim, essas pessoas vão ter mais saúde, mais disposição e mais felicidade se elas estiverem conseguindo trabalhar de uma forma temperada, justa, prudente e forte. E, portanto, fazendo o que precisa ser feito, né? Para finalizar, gente, a reflexão que eu quero provocar não é simplesmente qual resultado a gente entrega, mas como a gente entrega aquele resultado. É aqui que entram as virtudes. É aqui que é o pulo do gato, né? Não são coisas inatas, são hábitos que a gente pode cultivar. Se for para passar por cima de tudo e de todos, com certeza você vai atingir e conquistar alguma coisa. Mas não vai durar, não vai ser seu de verdade e não vai valer a pena no longo prazo. Através das virtudes, a gente pode demorar mais para conquistar o que é nosso, o que a gente merece e o que a gente quer. Mas quando a gente conquistar, vai pertencer a gente de verdade. Quando a gente estiver lá no topo, a gente vai ter conquistado o direito de estar no topo. E tudo vai valer muito mais a pena. E vai ser muito mais prazeroso. E a vida vai fazer muito mais sentido. Eu espero de verdade, tentei ser mais objetivo hoje. Vou tentar nas próximas aulas também ficar dentro desse limite de tempo aqui, no máximo 40, 45 minutos. Está em linha com o feedback que eu recebi. Mas, de novo, espero de verdade que esses pensamentos, essas ideias, as minhas humildes opiniões e aprendizados que eu tive o privilégio de ter durante a vida estejam sendo úteis, relevantes, para passarem pelo seu filtro, serem ressignificados de acordo com a sua visão de mundo, os seus valores e aplicados na prática, no dia a dia. E tomara que vocês consigam conquistar profissionalmente e pessoalmente tudo que vocês realmente esperam conquistar. Contem comigo. Um abraço e até a próxima.